quando meu próprio filho me pediu para sair da minha mesa de Natal, na minha casa, porque os sogros dele não me queriam ali. Algo dentro de mim morreu naquele instante. Eu tinha passado 2 dias inteiros preparando aquela ceia. Minhas mãos ainda cheiravam a tempero. O peru estava dourado, perfeito. A farofa, do jeito que meu falecido Maurício amava. As rabanadas esfriando na pia. A mesa posta com a toalha de linho bordada que eu mesma tinha costurado há 40 anos, velas acesas. Taças de cristal brilhando sob a luz do lustre. Tudo pensado, tudo feito com amor. Porque era Natal. Porque era minha família. Mas quando Daniel me puxou pelo braço até o corredor, longe dos olhares, e sussurrou aquelas palavras com a voz envergonhada, eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Não eram as palavras dele. Eram as palavras de Lorena. Eram as palavras de Dona Glória e do Francisco. Mas quem estava dizendo era meu filho. Meu menino. O homem que eu carreguei no ventre, que eu embalei, que eu criei sozinha depois que Maurício partiu. Ele nem conseguia me olhar nos olhos. Eu não gritei. Não chorei. Não fiz escândalo. Apenas balancei a cabeça devagar, como quem acabou de entender algo que deveria ter entendido há muito tempo. Virei as costas e caminhei até o meu quarto. Cada passo pesava 1 tonelada. Eu ouvia as risadas deles vindo da sala. Lorena, Dona Glória, Francisco. Eles já estavam sentados à mesa. Minha mesa, na minha casa. Fechei a porta do quarto e sentei na beirada da cama. O silêncio ali dentro era tão diferente da festa que acontecia lá fora. Olhei para o retrato de Maurício na mesinha de cabeceira. Ele sorria naquela foto, usando o terno azul marinho que usou no nosso aniversário de bodas de prata. Se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. Nada. Você já se sentiu invisível dentro da própria casa? Eu me senti. Tirei os brincos de pérola que Maurício me deu no nosso último Natal juntos e coloquei na caixinha. Tirei o colar. Tirei os sapatos. Deitei na cama ainda vestida com o vestido vermelho que eu tinha escolhido especialmente para aquela noite. O vestido que ninguém ia ver, porque eu não estava mais na festa. Porque minha presença incomodava. Lá fora, ouvi o barulho de cadeiras sendo arrastadas, pratos batendo. Vozes animadas, Dona Glória gargalhando alto, Francisco fazendo brinde, Lorena elogiando a decoração como se ela tivesse feito algo, como se aquela casa fosse dela. Daniel respondendo alguma coisa, a voz distante, abafada. Será que ele estava com vergonha? Será que ele sentia alguma coisa? Eu fiquei ali deitada, olhando para o teto. Ouvindo minha família celebrar o Natal sem mim. E aí, naquele silêncio pesado, naquela solidão que cortava como vidro, eu tomei uma decisão. Não foi raiva, não foi vingança, foi clareza. Uma clareza fria, límpida, que eu nunca tinha sentido antes. Eu entendi, finalmente, que eu tinha passado a vida inteira dando amor, dando casa, dando dinheiro, dando perdão. E o que eu tinha recebido de volta? Desprezo, ingratidão, humilhação. Eu me levantei devagar. Abri a gaveta da cômoda e peguei meu celular. Sentei na poltrona perto da janela, de onde eu conseguia ver as luzes de Natal piscando no jardim. Luzes que eu mesma tinha colocado uma por uma na semana anterior. Eu estava sozinha quando fiz isso. Daniel não ajudou. Lorena nem apareceu. Mas agora eles estavam lá, aproveitando tudo que eu tinha preparado. Eu não ia mais permitir isso. Peguei o celular e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o Dr. Augusto Ferreira, meu advogado e amigo de décadas. Ele atendeu na terceira chamada, com a voz alegre de quem estava em família. Helena, Feliz Natal, tudo bem? Augusto, preciso falar com você. É urgente. Ele percebeu o tom da minha voz e ficou sério na mesma hora. O que aconteceu? Preciso resolver uma questão legal. Amanhã mesmo, pode ser? Claro.
Eu vou estar no escritório às 9. Mas me diz, você está bem? Eu respirei fundo. Vou estar. Desliguei e fiquei olhando para a tela do celular. Depois abri a agenda e comecei a anotar. Nomes, datas, valores, propriedades, documentos, tudo que eu precisava organizar. Porque se tinha uma coisa que Maurício me ensinou, era a importância de ter tudo documentado, tudo registrado, tudo em ordem. Eu era dona daquela casa. Eu era dona de tudo que Maurício e eu construímos juntos. Mas na prática, eu tinha me tornado uma estranha dentro do meu próprio lar. E isso ia mudar. Não amanhã, não na semana que vem, agora. Enquanto eu anotava, ouvi passos no corredor, batidas leves na porta. Mãe! Era Daniel. Eu não respondi. Mãe, você está aí? Continuei em silêncio escrevendo. Ele bateu de novo, mais insistente. Mãe, abre a porta. Estou cansada, Daniel. Boa noite. Houve uma pausa longa. Eu quase conseguia sentir a confusão dele do outro lado da porta. A gente vai cortar o peru agora. Você não vem? Eu larguei a caneta e olhei para a porta fechada. Senti uma vontade imensa de rir. Ou de chorar. Não sei. Vocês me mandaram sair, lembra? Então aproveitem a ceia. Sem mim. Silêncio. Mãe, eu... Boa noite, Daniel. Ouvi os passos dele se afastando devagar. Depois, vozes abafadas lá na sala. Lorena perguntando alguma coisa, Daniel respondendo. Dona Glória dizendo algo que eu não entendi, mas que terminou em risada. Risada, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não existisse. Eu voltei para minhas anotações. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja pensando que eu estava exagerando. Que era só uma noite que eu devia ter relevado, que família é assim mesmo, que no Natal a gente perdoa tudo. Mas me responde uma coisa. Quantas vezes você já engoliu uma humilhação em silêncio? Quantas vezes você já fingiu que estava tudo bem, quando por dentro você estava sangrando? Eu já tinha feito isso tantas vezes que perdi a conta. Mas não naquela noite. Não mais. Passei horas naquele quarto. Ouvi quando a festa acabou, quando as vozes foram diminuindo, quando os carros partiram. Dona Glória e Francisco se despedindo com aquela alegria falsa, agradecendo pela maravilhosa noite. Lorena dando risadinhas, dizendo que estava tudo perfeito. Daniel trancando a porta da frente. Depois, o silêncio. Eu esperei mais um pouco. Quando finalmente abri a porta do quarto, a casa estava às escuras. Apenas a luz da cozinha ainda acesa. Caminhei pelo corredor descalça, em silêncio. A sala estava uma bagunça. Pratos sujos empilhados na mesa, copos vazios, guardanapos amassados no chão, restos de comida, o peru pela metade, as rabanadas quase todas comidas, garrafas de vinho vazias. Eles tinham comido tudo, aproveitado tudo, e não tinham limpado nada. Eu fiquei ali parada no meio da sala, olhando para aquela cena. Meu trabalho de 2 dias destruído em 2 horas. Minha casa, que eu mantinha sempre impecável, parecendo um campo de batalha. Foi nesse momento que eu vi. Sobre o aparador, perto da árvore de Natal, havia um envelope. Eu me aproximei devagar e peguei. Não tinha nome. Apenas um envelope branco, grosso, fechado. Abri. Dentro havia um documento. Eu li a primeira linha e meu coração gelou. Procuração. Continuei lendo. Era uma procuração que dava plenos poderes a Daniel e Lorena para administrar todos os meus bens, todas as propriedades, todas as contas bancárias, tudo. E no final, havia um espaço para minha assinatura. Eles tinham deixado aquilo ali para eu assinar, como se fosse um presente de Natal. Como se fosse um favor que eles estavam me pedindo. Minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, de raiva. De uma raiva tão grande, tão profunda, que eu senti meu corpo inteiro ferver. Eles queriam tudo. Não bastava me humilhar, me expulsar da minha própria ceia, me tratar como se eu fosse um estorvo. Eles queriam tomar tudo que era meu.
tudo que Maurício e eu construímos com suor, com sacrifício, com anos de trabalho. Eu rasguei aquele documento bem devagar. Rasguei em pedaços pequenos, minúsculos, até virar confete. E joguei tudo no lixo. Depois subi de novo para o quarto. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o Dr. Augusto. Amanhã, 9 horas. Vou precisar de mais do que imaginei. Ele respondeu quase na hora, mesmo sendo mais de meia-noite. Estarei lá, pode contar comigo. Eu deitei de novo, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. Minha casa. Que logo, muito em breve, ia deixar bem claro para todo mundo de quem ela realmente era. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa branca de seda, o casaco de lã bege que Maurício me deu no nosso último aniversário de casamento. Prendi o cabelo num coque elegante. Passei batom. Coloquei os brincos de pérola de volta. Quando desci para a cozinha, Daniel e Lorena ainda dormiam. A casa continuava uma bagunça. Eu não toquei em nada. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí. O Dr. Augusto me recebeu no escritório dele com um abraço apertado. Ele me conhecia desde que eu e Maurício começamos nosso negócio décadas atrás. Tinha sido advogado do Maurício, tinha sido testemunha do nosso testamento, conhecia cada detalhe da nossa vida financeira. Me conta tudo, ele disse apontando para a cadeira em frente à mesa dele. E eu contei. Tudo. A ceia de Natal, o pedido de Daniel, a humilhação, o documento deixado no aparador. As suspeitas que eu tinha há meses, mas que eu vinha ignorando porque não queria acreditar que meu próprio filho era capaz disso. Augusto me ouviu em silêncio, anotando tudo. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Helena, você sabe o que isso significa, não sabe? Sei. Eles estão tentando tomar controle do seu patrimônio. Se você tivesse assinado aquela procuração... Eu sei, Augusto. Ele balançou a cabeça, visivelmente incomodado. E o pior é que o Daniel é seu único herdeiro. Legalmente, quando você partir, tudo vai para ele de qualquer jeito. Mas eles não querem esperar. Eles querem tudo agora, enquanto você ainda está viva. As palavras dele doeram como um tapa na cara. Mas eram verdade. Eu sabia que eram. O que eu posso fazer? Perguntei. Augusto se inclinou para frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Você pode fazer muita coisa, mas precisa estar preparada, porque se você começar isso, não tem mais volta. Você vai ter que ir até o fim. Eu estou preparada. Ele me olhou fundo nos olhos, procurando algum sinal de dúvida. Não encontrou nenhum. Então vamos começar. Passamos a manhã inteira naquele escritório. Augusto revisou todos os documentos da herança, do testamento, das propriedades. Explicou cada detalhe, cada possibilidade, cada consequência. E juntos elaboramos um plano. Um plano que ia mudar tudo. Quando saí do escritório, já era meio-dia. O sol de dezembro brilhava forte. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente encher meus pulmões. E pela primeira vez em meses, eu me senti leve. Porque eu não estava mais sozinha. Porque eu não estava mais perdida. Eu tinha um plano, e eu ia executá-lo. Quando cheguei em casa, Daniel estava na sala, ainda de pijama, mexendo no celular. Lorena estava na cozinha, comendo as sobras da ceia. Nenhum dos dois tinha limpado nada. Os pratos continuavam sujos. A mesa continuava uma bagunça. Mãe, onde você estava? Daniel perguntou, mal levantando os olhos do celular. Resolvendo uns assuntos. Que assuntos? Eu parei no meio da sala e olhei para ele. Realmente olhei. E me perguntei quando foi que eu tinha perdido meu filho. Quando foi que ele tinha se tornado esse homem que eu mal reconhecia? Assuntos meus, Daniel. Lorena apareceu na porta da cozinha, com um copo de suco na mão, me olhando com aquele sorrisinho de canto de boca que ela sempre usava. Aquele sorriso que fingia inocência, mas que escondia veneno.
Tudo bem, sogra. Você sumiu ontem à noite. Eu não respondi. Apenas subi para o quarto. E foi ali, sentada na poltrona perto da janela, olhando para o jardim que eu mesma tinha plantado, que eu percebi algo importante. Eu tinha passado a vida inteira sendo boa, sendo generosa, sendo a mãe perfeita, a esposa dedicada, a mulher que perdoava tudo. E onde isso tinha me levado? Para um quarto vazio, num Natal sem família, com um filho que não me respeitava e uma nora que queria me roubar. Mas isso ia acabar. Não de forma explosiva, não com gritos ou escândalos, mas de forma cirúrgica, precisa, definitiva. Nos dias seguintes, mantive a rotina normal. Acordava cedo, preparava café, limpava a casa. Daniel e Lorena continuavam agindo como se nada tivesse acontecido, como se o Natal tivesse sido perfeito. Ela passava os dias na minha casa, usando minhas coisas, comendo minha comida, dormindo no quarto de hóspedes como se fosse dona do lugar. E eu deixava, porque eu estava observando, anotando, documentando. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. As ligações sussurradas que Lorena fazia no jardim. As vezes que Daniel sumia por horas sem explicação. As conversas que paravam quando eu entrava na sala. Os papéis que eles escondiam quando eu me aproximava. Eles achavam que eu era boba, que eu não percebia nada, que eu era só uma velhinha ingênua que eles podiam manipular à vontade. Mas eu percebia tudo. Uma semana depois do Natal, Daniel me chamou para conversar. Sentamos na varanda com café e pão de queijo. Ele estava nervoso, remexendo as mãos, evitando meu olhar. Mãe, eu queria falar com você sobre uma coisa. Pode falar. É sobre as finanças, da casa, das propriedades. Eu tomei um gole do café calmamente. O que tem? Eu acho que seria bom se eu começasse a ajudar você a administrar tudo. Sabe, você está ficando mais velha. E essas coisas são complicadas e... Daniel. Ele parou, surpreso com o tom da minha voz. Eu tenho 68 anos. Não sou senil. Eu administro meus bens perfeitamente bem há décadas. Desde antes de você nascer. Eu não preciso de ajuda. Mas, mãe, não é questão de... E mesmo que precisasse, eu tenho o Dr. Augusto para isso. Ele é meu advogado há mais de 30 anos. Daniel ficou vermelho. Eu sou seu filho. Eu devia ser o primeiro a saber dessas coisas. Você é meu filho, não meu dono. As palavras saíram firmes, sem raiva, mas com uma clareza que o deixou sem resposta. Ele ficou ali, boquiaberto, sem saber o que dizer. Lorena apareceu na porta da varanda nesse momento, com aquele sorrisinho de sempre. Tudo bem aqui? Tudo ótimo, eu disse levantando. Vocês com licença, tenho um compromisso. E saí, deixando os dois ali confusos. Porque o jogo tinha começado. E dessa vez eu é que ditava as regras. Enquanto eu dirigia pelas ruas da cidade, indo para mais uma reunião com o Dr. Augusto, eu pensei em Maurício, no homem que ele foi, na força que ele tinha, na forma como ele nunca deixava ninguém passar por cima dele. Eu tinha aprendido tanto com ele. Mas depois que ele partiu, eu tinha esquecido dessas lições. Tinha me tornado mole, complacente. Tinha colocado o amor de mãe acima de tudo, inclusive da minha própria dignidade. Mas não mais. Maurício sempre dizia: Helena, a vida te ensina quando você está pronta para aprender. E eu estava pronta. Finalmente, eu estava pronta. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja se perguntando o que eu estava planejando. Talvez esteja curioso para saber até onde eu ia chegar. Até onde uma mãe ferida é capaz de ir quando finalmente abre os olhos. E eu te digo, você ainda não viu nada. Porque o que aconteceu depois daquele Natal, o que eu descobri, o que eu fiz, foi além de qualquer coisa que eu mesma imaginei ser capaz. Nos próximos dias, enquanto Daniel e Lorena continuavam fingindo normalidade, enquanto eles faziam seus planos secretos, achando que eu não sabia de nada,
Eu estava construindo o meu próprio plano. Um plano que ia expor cada mentira, cada traição, cada intenção maldosa que eles escondiam atrás de sorrisos falsos e abraços vazios. Porque se tinha uma coisa que eu tinha aprendido ao longo desses 68 anos de vida, era que a paciência não é fraqueza, é estratégia. E eu era muito, muito paciente. Mas quando eu decidia agir, eu agia. E eles iam descobrir isso da pior forma possível. Na manhã seguinte, àquela conversa na varanda, eu acordei com um propósito que não sentia há anos. Desci para a cozinha e encontrei Lorena já sentada à mesa, mexendo no celular, comendo as frutas que eu tinha comprado no dia anterior. Ela mal levantou os olhos quando entrei. Bom dia, sogra. Bom dia. Preparei meu café em silêncio. O cheiro forte encheu a cozinha. Eu podia sentir o olhar dela nas minhas costas, estudando cada movimento meu. Ela era esperta, eu tinha que admitir. Sabia quando ficar quieta, quando sorrir, quando fingir inocência. Mas eu também era esperta. E tinha vivido muito mais que ela. Sentei à mesa com minha xícara e abri o jornal. Lorena continuou mexendo no celular, mas eu percebi que ela estava tensa. Alguma coisa tinha mudado, e ela sentia isso. Mulheres como ela têm um instinto apurado para perceber quando o controle está escapando das mãos. Sogra, posso perguntar uma coisa? Pode. Ontem, quando você saiu, onde foi? Tomei um gole do café antes de responder. Resolver assuntos pessoais. Que tipo de assuntos? Olhei para ela por cima do jornal. Pessoais, Lorena. Por isso se chamam pessoais. Ela forçou um sorriso, mas eu vi a irritação nos olhos dela. É que o Daniel ficou preocupado. Você saiu sem avisar, voltou tarde. Eu tenho 68 anos, não 8. Não preciso pedir permissão para sair da minha própria casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena voltou a mexer no celular, mas seus movimentos eram mais rígidos agora. Eu continuei lendo o jornal tranquila, como se nada tivesse acontecido, porque, na verdade, tudo estava acontecendo, só que no meu tempo, no meu ritmo. Daniel desceu meia hora depois, ainda com cara de sono. Beijou Lorena no topo da cabeça e se serviu de café. Evitou meu olhar. Ele ainda estava incomodado com a conversa do dia anterior. Bom, era exatamente assim que eu queria. Mãe, hoje à noite a gente vai jantar fora, ele anunciou, ainda de costas para mim, mexendo no açúcar do café. Vocês dois? É, eu e a Lorena. Aproveitem. Ele finalmente se virou, surpreso com minha reação. Você não quer ir junto? Eu dobrei o jornal devagar e olhei para ele. Não fui convidada para a ceia de Natal na minha própria casa. Por que seria convidada para um jantar? As palavras saíram calmas, sem rancor, mas o efeito foi devastador. Daniel ficou vermelho. Lorena se levantou bruscamente com a desculpa de que precisava se arrumar. Mãe, aquilo foi um mal-entendido. Foi? A Lorena não quis dizer. Não foi a Lorena quem me pediu para sair, Daniel. Foi você. Ele ficou ali, parado no meio da cozinha com a xícara de café na mão, sem saber o que dizer. Eu me levantei, lavei minha xícara e subi para o quarto. Deixei ele ali, com o peso da verdade. Você já reparou como as pessoas tentam reescrever a história quando percebem que fizeram algo errado? Como elas tentam suavizar, justificar, transformar crueldade em mal-entendido? Mas eu não ia deixar. Não dessa vez. Naquela tarde, enquanto eles se preparavam para sair, eu recebi uma ligação do doutor. Augusto. Helena, preciso que você venha ao escritório amanhã. Tem alguns documentos para assinar. Documentos? As mudanças que conversamos. Está tudo pronto. Meu coração acelerou. Tão rápido? Você pediu urgência. Eu entreguei urgência. Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Amanhã que horas? 10 da manhã. E Helena? Tem certeza disso? Absoluta. Quando desliguei,
senti uma paz estranha me invadir. Era a paz de quem finalmente tomou uma decisão difícil, mas necessária. De quem finalmente parou de ser vítima e se tornou protagonista da própria história. Daniel e Lorena saíram às 7 da noite. Ela estava linda com um vestido azul caro, que eu tinha certeza de que Daniel tinha pagado. Aliás, que eu tinha pagado porque todo o dinheiro dele vinha de mim. A mesada generosa que eu dava, o cartão de crédito sem limite, o carro importado, tudo vinha do patrimônio que Maurício e eu construímos. E eles achavam que tinham direito a tudo isso. Não espere a gente para jantar, mãe. Vamos chegar tarde, Daniel disse já na porta. Podem ficar tranquilos, eu sei cuidar de mim. Depois que eles saíram, a casa ficou em silêncio. Aquele silêncio que antes me sufocava, mas que agora era bem-vindo. Preparei um jantar simples para mim. Arroz, feijão, um bife pequeno. Comi sozinha na cozinha, olhando pela janela para o jardim iluminado. E enquanto comia, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. As pequenas crueldades que eu tinha ignorado. As vezes que Lorena tinha me desrespeitado e eu fingi não perceber. As vezes que Daniel tinha ficado do lado dela, em vez do meu. Os comentários maldosos de Dona Glória sobre velha ultrapassada. As indiretas de Francisco sobre desperdício de dinheiro toda vez que eu comprava algo para mim. Tudo isso tinha se acumulado. Tinha criado feridas que eu ignorei porque não queria conflito, porque queria manter a paz, porque achava que o amor de mãe exigia sacrifício infinito. Mas amor não é isso. Amor não é se deixar humilhar. Amor não é aceitar desrespeito. Terminei de jantar, lavei a louça e subi para o quarto. Liguei o computador e comecei a revisar alguns documentos que Dr. Augusto tinha me enviado por e-mail. Eram muitas páginas, muitos termos jurídicos, mas eu entendi o essencial. Eu estava tirando Daniel da linha de sucessão imediata de algumas propriedades. Estava criando cláusulas que impediriam qualquer tentativa de me declarar incapaz. Estava blindando o meu patrimônio de forma que nem ele, nem Lorena, nem ninguém pudesse tocar em nada sem minha autorização expressa. E o mais importante, estava criando uma fundação de caridade em nome de Maurício, para onde iria a maior parte dos meus bens quando eu partisse. Daniel ainda seria meu herdeiro, mas não de tudo. E não nas condições que ele esperava. Enquanto eu lia aqueles documentos, ouvi o barulho de um carro chegando. Olhei o relógio. 10:30 da noite. Eles tinham voltado mais cedo do que disseram. Ouvi vozes abafadas lá embaixo, Lorena e Daniel. Mas havia outras vozes também. Eu me levantei e fui até a janela. No jardim, iluminados pela luz externa, estavam Dona Glória e Francisco. Eles tinham trazido os pais dela para minha casa, sem me avisar, sem me pedir permissão. Senti a raiva subir, quente e intensa. Mas respirei fundo e me controlei, porque raiva era o que eles queriam. Raiva me faria agir impulsivamente, cometer erros, dar munição para eles. E eu não ia fazer isso. Desci as escadas devagar. Quando cheguei na sala, os 4 estavam sentados no sofá, rindo de alguma coisa. Havia garrafas de vinho na mesa de centro, copos, petiscos. Eles tinham se servido da minha adega, da minha cozinha, sem perguntar nada. Boa noite, eu disse, parando na entrada da sala. O riso morreu na mesma hora. Todos se viraram para mim. Mãe, você ainda está acordada? Daniel se levantou com um sorriso forçado. Moro aqui. Costumo estar acordada na minha própria casa. Dona Glória me olhou de cima a baixo, com aquele desdém que ela nunca se dava ao trabalho de esconder. Helena, que surpresa! A surpresa é minha, Glória. Não sabia que teríamos visitas hoje à noite. Ah, foi de última hora, Lorena interveio, com aquele tom de voz açucarado que ela usava quando queria parecer inocente. A gente esbarrou com eles no restaurante e convidamos para tomar um vinho aqui. Na minha casa. Bem, tecnicamente é a casa do Daniel também, não é? Francisco disse, dando um gole no vinho. Meu vinho!
da garrafa cara que Maurício tinha guardado há anos. O silêncio que se seguiu foi tenso. Todos me olhavam esperando minha reação. Daniel parecia desconfortável. Lorena tinha aquele sorrisinho de canto de boca. Dona Glória me encarava com desafio. Francisco parecia genuinamente confuso sobre por que aquilo seria um problema. Não, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Tecnicamente não é. Esta casa está no meu nome. Foi comprada com o dinheiro que Maurício e eu ganhamos. Daniel mora aqui porque eu permito. Vocês estão aqui porque eu permito. E quando eu não permitir mais, vocês vão embora. Você podia ouvir uma agulha cair no chão. Dona Glória foi a primeira a se recuperar, soltando uma risada alta e falsa. Nossa, Helena, que dramática! A gente só veio tomar um vinho. E já tomaram. Agora está tarde. Tenho compromissos amanhã cedo. Boa noite. E subi as escadas de novo, deixando os 4 ali em choque. Quando cheguei no quarto, minhas mãos tremiam. Não de medo, de adrenalina. De uma sensação estranha de poder que eu não sentia há anos. Eu tinha colocado limites. Tinha dito não. Tinha deixado claro que aquela era minha casa, minha vida, minhas regras, e eles não tinham gostado nem um pouco. Ouvi vozes exaltadas lá embaixo. Lorena reclamando de algo. Dona Glória dizendo que eu estava ficando louca. Francisco resmungando sobre falta de respeito. Daniel tentando acalmar todo mundo. Depois ouvi a porta da frente se abrindo e fechando. Os pais de Lorena tinham ido embora. Passos pesados na escada. Daniel vindo falar comigo. Batidas na porta do quarto. Mãe. Não respondi. Mãe, abre a porta. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Daniel. Boa noite. Você não pode tratar a família da Lorena desse jeito. Abri a porta de repente. Ele deu um passo para trás, surpreso. Família da Lorena? Repeti. Minha voz perigosamente calma. E eu? Sou o quê? A empregada? A intrusa? A velha chata que atrapalha os planos de vocês? Mãe, você está exagerando. Você me expulsou da ceia de Natal, Daniel. Na minha casa. Na mesa que eu arrumei. Com a comida que eu preparei. Me diz, onde exatamente eu estou exagerando? Ele ficou vermelho, gaguejando, tentando encontrar palavras que não existiam. Foi só porque eles queriam um momento em família e... Eu não sou sua família? A pergunta o deixou mudo. Eu que te carreguei no ventre, que te criei, que trabalhei ao lado do seu pai para construir tudo isso, que te dei tudo que você tem. Eu não sou sua família, mas os pais da sua esposa são. Não é isso, mãe. Então o que é, Daniel? Me explica, porque eu realmente não estou entendendo. Lorena apareceu atrás dele, os braços cruzados, a expressão dura. O problema, sogra, é que você não aceita que o Daniel cresceu, que ele tem uma vida própria agora, uma família própria. Eu olhei para ela. Realmente olhei. E pela primeira vez não tentei ser gentil, não tentei manter a paz. Você entrou nesta casa há 3 anos, Lorena. 3 anos. Eu construí esta vida ao longo de 45 anos de casamento, de trabalho, de dedicação. Você não vai me dizer o que eu aceito ou deixo de aceitar dentro da minha própria casa. Nossa casa, ela corrigiu levantando o queixo. Sua casa? Repeti, quase rindo. Você não paga 1 centavo de conta aqui. Não colocou um tijolo. Não plantou uma flor no jardim. Esta não é sua casa. Você é uma hóspede. E hóspedes mal educados são convidados a se retirar. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Daniel! Mas Daniel não disse nada. Ficou ali, dividido entre nós duas, como sempre ficava. Boa noite, eu disse, e fechei a porta na cara dos dois. Ouvi Lorena explodindo do outro lado. Você vai deixar ela falar assim comigo? Você não vai fazer nada! Daniel murmurou algo que não conseguia ouvir. Seu frouxo, sua mãe está te manipulando e você não vê? Ela quer nos separar. Lorena, vamos para o quarto. Vamos conversar.
Eu não vou ficar nesta casa sendo desrespeitada. Então não fique, eu disse alto do outro lado da porta. A porta está aberta. Silêncio mortal. Depois, passos furiosos descendo as da escada. Portas batendo. Daniel correndo atrás dela, chamando seu nome. Eu me sentei na cama e esperei. 15 minutos depois, ouvi um carro saindo em disparada. Olhei pela janela e vi o carro de Daniel desaparecendo pela rua. Eles tinham ido embora. Os dois. E pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Na manhã seguinte, acordei com o sol batendo no rosto. Olhei para o relógio. 8h30. Tinha dormido mais do que o normal. Desci para a cozinha esperando encontrar a casa vazia, mas Daniel estava lá, sentado à mesa, com uma xícara de café frio na frente dele. Parecia não ter dormido. Bom dia, eu disse. Bom dia, mãe. Preparei meu café em silêncio. Ele me observava, claramente esperando que eu começasse alguma conversa. Mas eu não ia fazer isso. Não era minha responsabilidade consertar a bagunça que ele tinha criado. Mãe, sobre ontem à noite. O que tem? A Lorena está muito chateada. Imagino. Ela dormiu no hotel. Não quis voltar para casa. Tomei um gole do café. Esta é a decisão dela. Mãe, você precisa se desculpar. Quase cuspi o café. Eu preciso me desculpar? Por que exatamente? Você foi muito dura com ela. Disse coisas. Disse verdades. Mas você magoou ela. Coloquei a xícara na mesa devagar. E quando foi que você se preocupou com o fato de que ela me magoa todos os dias? Que você me magoou no Natal? Que vocês me tratam como se eu fosse um estorvo? Ninguém te trata como estorvo. Me expulsar da ceia de Natal não é tratar como estorvo? Ele ficou em silêncio. Trazer os pais dela para minha casa sem me avisar não é desrespeito? Mais silêncio. Deixar um documento para eu assinar, dando controle total dos meus bens para vocês, não é tentativa de roubo? Ele ficou pálido. Como você? Quem te contou sobre isso? Ninguém me contou. Eu vi. O envelope estava ali, em cima do aparador. Vocês nem se deram ao trabalho de esconder direito. Daniel passou as mãos no rosto, visivelmente desesperado. Mãe, aquilo não é o que você está pensando. Não? Então o que é? Me explica. Era uma forma de facilitar as coisas. Para você não ter que se preocupar com papelada, com bancos, com... Daniel, ele parou. Eu administro minhas finanças há mais de 40 anos. Sozinha, desde que seu pai morreu. Eu não preciso que você facilite nada. E se eu precisasse, eu pediria. Eu não preciso ser enganada. Não foi engano. Deixar um documento para eu assinar sem nem explicar o que é, esperando que eu confie cegamente. Não é engano? É o que então? Ele não tinha resposta. Olhei para o relógio. 9h40. Preciso sair. Tenho um compromisso às 10. Com quem? Com meu advogado. O rosto dele ficou tenso. Por quê? Porque eu preciso. Você não é meu dono, Daniel, nem meu tutor. Eu ainda sou dona da minha vida. Peguei minha bolsa e saí, deixando ele ali, com medo do que eu estava fazendo. E ele tinha motivos para ter medo, porque naquela manhã, no escritório do Dr. Augusto, eu assinei documentos que mudaram tudo. Blindei meu patrimônio. Criei cláusulas de proteção. Estabeleci que ninguém, nem mesmo Daniel, poderia tomar decisões sobre meus bens sem minha autorização expressa e testemunhas. Criei a Fundação de Caridade, que levaria o nome de Maurício e que receberia a maior parte do meu patrimônio quando eu partisse. E o mais importante, redigi uma carta detalhando todas as tentativas de manipulação, todas as humilhações, todos os desrespeitos. Uma carta que seria aberta em caso de qualquer tentativa de me declarar incapaz ou de contestar minhas decisões. Está feito, Dr. Augusto disse quando assinei o último documento. Agora você está protegida. Obrigada, Augusto. Ele me olhou com preocupação.
Helena, você sabe que quando eles descobrirem isso, não vai ser fácil. Eu sei. Pode haver conflito, raiva, afastamento. Eu sei disso também. E você está preparada? Respirei fundo. Estou. Porque a única coisa pior do que perder meu filho seria perder minha dignidade. E eu já perdi demais. Quando voltei para casa, encontrei Daniel e Lorena esperando por mim na sala. Eles tinham voltado, e pelos rostos fechados, eu sabia que não seria uma conversa agradável. Onde você estava? Lorena perguntou, os braços cruzados. Isso não é da sua conta. É sim, você está fazendo alguma coisa pelas nossas costas. Pelas costas de vocês? Interessante. Como aquela procuração que vocês deixaram para eu assinar? Lorena olhou para Daniel, furiosa. Eu te disse para conversar com ela antes. Não adianta mais conversar. Eu disse calmamente. Já está feito. O que está feito? Daniel perguntou a voz tensa. Proteções legais, para garantir que ninguém tome decisões sobre minha vida sem meu consentimento. Você não confia em mim? Daniel perguntou magoado. Depois de tudo que aconteceu, você esperava que confiasse? Lorena deu um passo à frente. Você está sendo egoísta. Está pensando só em você. Eu? Quase ri. Eu que passei a vida inteira pensando na família? Eu que construí tudo isso para deixar para meu filho? Eu sou egoísta? Você está nos punindo porque a gente não te quis na ceia de Natal. É isso? Você é vingativa. Não, Lorena. Eu estou me protegendo. Porque finalmente entendi que vocês não me querem bem. Vocês querem meu dinheiro, minha casa, meu patrimônio, mas não me querem. Isso não é verdade, Daniel gritou. Não? Então me diz, Daniel. Quando foi a última vez que você me abraçou sem querer nada em troca? Quando foi a última vez que me perguntou como eu estava? De verdade? Quando foi a última vez que você me defendeu, em vez de ficar do lado dela? Ele ficou em silêncio, porque não tinha resposta. E naquele silêncio, eu entendi que tinha tomado a decisão certa. Porque amor de verdade não precisa de procurações. Não precisa de manipulação. Não precisa de humilhação. E o que eles sentiam por mim não era amor. Era conveniência. E eu não ia mais aceitar isso. Os dias que se seguiram àquela conversa foram os mais silenciosos que aquela casa já viu. Daniel e Lorena mal falavam comigo. Quando nos cruzávamos nos corredores, era como se fôssemos 3 estranhos dividindo o mesmo teto. Ele ia para o quarto deles e ficava lá, trancado, conversando baixo com ela. Eu ouvia murmúrios, discussões abafadas, mas não conseguia distinguir as palavras e não precisava. Eu sabia exatamente o que eles estavam tramando. Você já sentiu aquela sensação de que a tempestade está vindo, mas ainda não chegou? Aquele silêncio pesado antes do trovão? Era exatamente isso que eu sentia. Eu continuava a minha rotina normal. Acordava cedo, preparava meu café, cuidava do jardim, lia meus livros. Mas por dentro, eu estava atenta, observando cada movimento, cada olhar, cada sussurro. Porque eu sabia que eles não iam desistir. Gente como Lorena nunca desiste. Ela só muda de estratégia. 3 dias depois da minha ida ao escritório do Dr. Augusto, Daniel me procurou de novo. Era meio da tarde. Eu estava na varanda lendo, quando ele apareceu com uma xícara de café na mão. Mãe, podemos conversar? Claro. Ele se sentou na cadeira ao meu lado, inquieto, mexendo na xícara sem beber. Eu queria me desculpar. Fechei o livro e olhei para ele. Por quê? Por tudo, pelo Natal, pelo jeito que eu te tratei, por não ter te defendido quando devia. As palavras eram bonitas, mas o tom era mecânico, ensaiado. Como se ele tivesse decorado um roteiro. Quem mandou você falar isso? Ele ficou vermelho. Ninguém mandou. Eu estou falando porque eu quero. Daniel, eu te conheço desde o dia que você nasceu. Sei quando você está sendo sincero e quando está repetindo o que alguém te disse para falar. Ele desviou o olhar desconfortável.
A Lorena acha que a gente devia tentar se acertar, recomeçar, esquecer o que aconteceu. Esquecer, repeti, deixando a palavra flutuar no ar. Vocês querem que eu esqueça que fui expulsa da minha própria ceia de Natal? Que vocês tentaram me fazer assinar uma procuração sem eu saber o que era? Que vocês trouxeram os pais dela para minha casa sem permissão? É isso? Mãe, não foi bem assim. Então como foi, Daniel? Me explica. Porque da onde eu vi, foi exatamente assim. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Eu sei que eu errei. Mas você também está errando. Eu? Como? Você foi lá e mudou tudo, sem conversar comigo, sem me avisar. Eu sou seu filho, mãe. Eu mereço saber dessas coisas. Você merece saber que eu protegi o que é meu, que eu garanti que ninguém ia poder me manipular ou me roubar. Não é roubo. Eu nunca ia te roubar. Então me explica aquela procuração. Ele suspirou, frustrado. Aquilo era para facilitar. Para quando você ficasse mais velha, se você precisasse de ajuda. Daniel, eu tenho 68 anos. Estou perfeitamente lúcida, perfeitamente capaz. Quando eu precisar de ajuda, eu vou pedir. Ninguém decide isso por mim. Mas e se você não puder pedir? E se acontecer alguma coisa? Para isso existem testamentos, procurações médicas, documentos legais que eu escolho assinar, quando eu quiser, com plena consciência do que estou fazendo. Não um papel deixado em cima do aparador, como se fosse uma conta de luz. Ele não tinha resposta para isso. Se levantou claramente irritado. Você está sendo teimosa. Estou sendo dona de mim. Está afastando sua família. Ou talvez minha família esteja me afastando há muito tempo. E eu só agora percebi. Ele ficou parado ali, me olhando com uma mistura de raiva e tristeza. O papai não ia gostar de ver você assim. A menção de Maurício me atingiu como um soco no estômago. Mas eu não deixei transparecer. Seu pai, eu disse devagar, teria expulsado vocês dois desta casa no dia seguinte ao Natal. Ele nunca permitiria que eu fosse tratada do jeito que vocês me tratam. Isso não é verdade. Não? Você se lembra do seu pai, Daniel? Do homem que ele era? Da forma como ele me respeitava? Como ele protegia esta família? Eu me lembro. Então você sabe que estou certa. Ele saiu da varanda sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sozinha, sentindo o peso daquela conversa. Porque era verdade. Maurício nunca teria permitido isso. Ele teria colocado Daniel no lugar dele. Teria exposto Lorena pelo que ela realmente era. Teria protegido o que era nosso. Mas Maurício não estava mais aqui. E eu tinha demorado demais para entender que precisava fazer isso sozinha. Naquela noite, ouvi Daniel e Lorena conversando no quarto deles. A porta estava fechada, mas as vozes estavam altas o suficiente para eu escutar do corredor. Ela não vai ceder, Lorena gritava. Você precisa fazer alguma coisa. O que você quer que eu faça? Ela já mudou tudo. Então desfaz. Você é um filho dela. Conversa com esse advogado, com o Dr. Augusto e desfaz isso. Não funciona assim, Lorena. Então faze funcionar. Pelo amor de Deus, Daniel, ela está tirando tudo de você. Não tá vendo? Ela não está tirando nada. Ela só está se protegendo. Se protegendo de quê? De você? Do filho dela? Silêncio. A gente nunca devia ter deixado aquela procuração ali, Daniel murmurou. Eu te disse que era cedo demais. Era a hora perfeita. Ela estava vulnerável, sozinha, ainda magoada com o Natal. Ela teria assinado. Mas não assinou. E agora ela sabe. E por isso a gente precisa de um plano B. Eu me afastei da porta, o coração acelerado. Não de medo, mas de confirmação. Tudo o que eu suspeitava era verdade. Eles tinham planejado aquilo. A procuração não foi um mal-entendido. Foi uma tentativa deliberada de tomar controle dos meus bens. E Lorena estava pressionando Daniel para continuar tentando. Voltei para o meu quarto e liguei para o Dr. Augusto.
Augusto, preciso que você documente algo para mim. O que houve? Contei a ele sobre a conversa que tinha ouvido, sobre a confissão acidental de que a procuração tinha sido proposital. Ele ficou em silêncio por um momento. Helena, isso é grave. Você quer que eu tome medidas legais? Ainda não. Por enquanto só documenta, mas quero que fique registrado, caso eu precise no futuro. Vou fazer isso hoje mesmo. E Helena, você está segura aí? A pergunta me pegou de surpresa. Segura? Em que sentido? No sentido de que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Se eles perceberem que estão perdendo o controle completamente. Eles não vão me machucar fisicamente, se é isso que você está perguntando. Você tem certeza? Pensei por um momento. Daniel nunca levantaria a mão para mim. Disso eu tinha certeza. Mas Lorena era imprevisível. E quando pessoas como ela se sentem encurraladas, não há limite para o que são capazes de fazer. Vou ter cuidado, prometi. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Não importa a hora. Obrigada, Augusto. Você que está me acompanhando nessa história, talvez esteja se perguntando se eu estava exagerando. Se eu estava sendo paranoica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conviveu com alguém que sorri na sua frente, mas te apunhala pelas costas? Já sentiu aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue provar? Pois é. Eu estava sentindo isso há meses. E agora, finalmente, eu tinha confirmação. Na manhã seguinte, Lorena veio falar comigo. Sozinha, sem Daniel. Ela me encontrou na cozinha, preparando o almoço. Sogra, podemos conversar? Claro. Ela se sentou à mesa, com as mãos cruzadas na frente dela, assumindo uma postura que eu imagino que ela achava que era humilde. Eu queria me desculpar pelo meu comportamento nos últimos dias. Continuei picando os legumes sem olhar para ela. Tá. Eu sei que as coisas não começaram bem entre a gente, e eu assumi responsabilidade por isso. É mesmo? É. E eu queria tentar recomeçar, construir uma relação melhor, porque no final das contas, somos família. Larguei a faca e me virei para ela. Lorena, vamos parar de fingir? Ela piscou, surpresa. Como assim? Eu ouvi vocês ontem à noite, a conversa no quarto, sobre o plano B, sobre como eu estou tirando tudo do Daniel. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Você estava nos espionando. Estava passando pelo corredor da minha casa e vocês estavam gritando. Não é espionagem quando acontece no meu próprio espaço. Ela se levantou bruscamente. Você não tinha o direito de ouvir uma conversa privada. E vocês não tinham o direito de tentar me roubar. Ninguém está tentando te roubar. Aquela procuração era o quê, então? Um presente de Natal? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, procurando palavras que a defendessem. Não encontrou. Foi ideia do Daniel. Ela finalmente disse, a voz baixa. Não, não foi. E eu sei disso porque conheço meu filho. Ele é fraco, manipulável, mas não é calculista. Você é. Ela me encarou com tanto ódio que eu quase dei um passo para trás. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que você imagina. Sei que você não ama meu filho. Sei que você se casou com ele pelo dinheiro, pela segurança, pela vida confortável. Sei que você manipula ele, que você o afasta de mim, que você planta ideias na cabeça dele. Isso não é verdade. Não? Então me diz, Lorena. Você ama meu filho? Silêncio. Responde. Você ama ele? Eu? Claro que amo. Então por que você está sempre pressionando ele a conseguir mais dinheiro? Por que você reclama quando ele quer me visitar? Por que você faz questão de me afastar dele? Porque você é tóxica. Você quer controlar ele. Eu quero proteger ele. De você. Ela deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você está velha, ultrapassada. Não entende como o mundo funciona hoje. Daniel merece alguém que empurre ele para frente, não alguém que segure ele no passado. E você acha que é você?
A mulher que não trabalha, que vive do dinheiro dele, que passa os dias gastando em coisas inúteis? Eu faço Daniel feliz. Não. Você faz Daniel acreditar que ele precisa de você, que é diferente. Ela estava tremendo de raiva agora. Você vai se arrepender disso. Você vai morrer sozinha, sem ninguém, e quando isso acontecer, o Daniel vai herdar tudo mesmo. E eu vou estar do lado dele. Talvez, eu disse calmamente. Mas enquanto eu estiver viva, as coisas vão ser do meu jeito. E se você não gostar, a porta está aberta. Ela saiu da cozinha como um furacão, batendo portas, gritando por Daniel. E eu voltei a preparar o almoço com as mãos tremendo levemente. Porque aquela conversa tinha confirmado tudo o que eu precisava saber. Lorena era perigosa. E ela não ia desistir. Naquela tarde, Daniel veio falar comigo de novo. Estava visivelmente abalado. Mãe, a Lorena me contou o que você disse para ela. E? E você foi muito longe. Como você ousa falar que ela não me ama? Porque é verdade. Você não conhece ela. Não sabe como ela é comigo quando estamos sozinhos. Sei exatamente como ela é. Manipuladora, interesseira, calculista. Para! Você não tem o direito de falar assim da minha esposa? Tenho sim, porque eu sou sua mãe. E é minha obrigação te mostrar quando você está sendo enganado. Eu não estou sendo enganado. Eu amo ela e ela me ama. Daniel, respirei fundo tentando me acalmar. Filho, abre os olhos. Ela não quer você. Ela quer o que você tem. O que eu tenho. Isso não é verdade. Então por que ela estava te pressionando para conseguir aquela procuração? Por que ela fala em plano B? Por que ela fica calculando quanto dinheiro você vai herdar? Porque ela é prática. Porque ela pensa no nosso futuro. No futuro dela, Daniel. Não no de vocês. Ele balançou a cabeça frustrado. Você está fazendo isso porque não quer me ver feliz. Porque não aceita que eu cresci, que eu casei, que eu tenho minha própria vida. Eu aceito tudo isso. O que eu não aceito é ver você sendo usado. Ninguém está me usando? Está. E um dia você vai perceber. Eu só espero que não seja tarde demais. Ele saiu batendo a porta. E eu fiquei ali, sozinha mais uma vez, me perguntando se tinha feito a coisa certa, se tinha sido muito dura. Se devia ter ficado calada. Mas no fundo, eu sabia que não. Porque mães não ficam caladas quando veem seus filhos em perigo. Mesmo que isso signifique ser odiada por eles. Os dias seguintes foram ainda piores. Daniel e Lorena mal saíam do quarto. Quando saíam, me ignoravam completamente. Passavam por mim como se eu fosse invisível. E no início, aquilo doía. Doía muito. Mas depois de alguns dias, eu comecei a me acostumar. Comecei a perceber que aquele silêncio era, na verdade, uma paz. Porque pela primeira vez em anos, eu não estava andando em ovos. Não estava medindo minhas palavras. Não estava fingindo que estava tudo bem. Eu estava sendo eu mesma. E se eles não gostavam disso, o problema era deles. Uma semana depois daquela conversa com Lorena, Dona Glória apareceu na minha porta, sem avisar, sem ser convidada. Eu atendi a campainha e a encontrei ali, com aquele sorriso falso que ela sempre usava. Helena, que surpresa boa te ver! Glória. Posso entrar? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Eu hesitei. Cada fibra do meu corpo me dizia para não deixar aquela mulher entrar. Mas ao mesmo tempo, eu tinha curiosidade. O que ela queria? Pode entrar. Ela entrou como se fosse dona da casa, olhando tudo ao redor com aquele ar de superioridade que ela sempre teve. Que casa linda! A Lorena sempre fala tão bem daqui. Imagino. Sentamos na sala. Ela recusou o café que ofereci. Vim aqui como sogra preocupada, ela começou. A Lorena me contou sobre os desentendimentos recentes. Desentendimentos, repeti. É assim que ela chamou? Helena, eu sei que ser sogra é difícil. Eu mesma tive minhas dificuldades com a minha.
Mas a gente precisa aprender a ceder, sabe? A deixar os jovens viverem a vida deles. Eu não estou impedindo ninguém de viver nada, mas está dificultando. Essas mudanças que você fez, esses documentos. Você não acha que está sendo um pouco controladora? Olhei para ela com incredulidade. Controladora? Por proteger o que é meu. Por não confiar no seu próprio filho. Isso machuca ele, sabia? Machuca muito. E me expulsar da ceia de Natal não machucou? Tentar me fazer assinar uma procuração sem eu saber não machucou? Ela fez uma careta de desprezo. Ah, pelo amor de Deus, aquilo foi um mal-entendido. Você está sendo dramática. Dramática? É. Está fazendo tempestade em copo d'água. Está afastando sua família por orgulho. Respirei fundo, tentando manter a calma. Glória, com todo respeito, você não conhece a história toda. Você não sabe o que eu passei, o que eles fizeram. Eu sei o suficiente e sei que você está sendo egoísta. Egoísta por não deixar roubarem de mim? Ninguém está roubando nada. Você está velha, está sozinha, está com medo e está projetando isso na Lorena e no Daniel. Eu me levantei devagar. Acho que essa conversa acabou. Helena, eu pedi respeito. Pedi que saíssem da minha casa no Natal porque não me queriam ali. E agora você vem aqui me dizer que eu sou o problema? Você é o problema. Você não aceita que a Lorena casou com seu filho. Você tem ciúmes. Eu não tenho ciúmes, eu tenho bom senso. E sei reconhecer uma golpista quando vejo uma. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Como você ousa? Ouso porque é minha casa, minha vida. E eu não preciso aceitar desrespeito dentro da minha própria casa. Nem seu, nem da sua filha, nem de ninguém. Você vai se arrepender disso? Talvez. Mas vou me arrepender sozinha na minha casa, com minha dignidade intacta. Ela saiu furiosa, batendo a porta. E eu fiquei ali, respirando fundo, sentindo meu coração acelerar. Porque agora eu tinha declarado guerra. Não só contra Daniel e Lorena, mas contra toda a família dela. E eles não iam deixar isso barato. Mas eu também não ia recuar. Porque tinha uma coisa que eles ainda não tinham entendido. Eu não era mais aquela mulher que aceitava tudo em silêncio. Eu era Helena Bittencourt, filha da roça, esposa de Maurício, construtora de um império. E ninguém ia tirar isso de mim. Depois da visita de Dona Glória, eu sabia que as coisas iam piorar antes de melhorar. E eu estava certa. 2 dias depois, recebi uma ligação do gerente do banco, onde eu mantinha minhas contas principais há mais de 20 anos. Dona Helena, bom dia. É o Roberto do banco. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Olha, eu estou ligando porque recebi uma solicitação um pouco incomum. E achei melhor confirmar com a senhora pessoalmente. Meu coração acelerou. Que tipo de solicitação? Seu filho, o Daniel, esteve aqui ontem. Ele apresentou uma procuração e pediu acesso às suas contas, informações sobre saldos, movimentações, investimentos. Senti o sangue gelar nas veias. Uma procuração? Que procuração? Ele disse que a senhora havia assinado dando poderes a ele para administrar suas finanças. Mas como a gente tem um protocolo de segurança para clientes antigos, eu quis confirmar antes de liberar qualquer informação. Roberto, eu não assinei procuração nenhuma. E se meu filho apresentou um documento dizendo que sim, esse documento é falso. Silêncio do outro lado da linha. Falso? Falso. Eu nunca autorizei nada disso. Entendo. Dona Helena, a senhora vai precisar vir ao banco pessoalmente para registrar isso. E talvez seja o caso de fazer um boletim de ocorrência. Eu vou aí hoje mesmo. E Roberto, obrigada por ter ligado. Imagina, a gente sempre protege nossos clientes. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de fúria absoluta. Eles tinham falsificado uma procuração. Daniel e Lorena tinham ido ao banco com um documento falso tentando acessar minhas contas.
Isso não era mais manipulação. Era crime. Peguei meu celular e liguei imediatamente para o Dr. Augusto. Augusto, preciso de você. Agora. O que aconteceu? Contei tudo. A ligação do banco, a procuração falsa, a tentativa de acesso às contas. Helena, isso é falsificação de documento. É tentativa de fraude. Você precisa ir à polícia. Eu sei, mas antes preciso ir ao banco, confirmar tudo, ter as provas. Eu vou com você. Me encontra lá em 1 hora. Quando desliguei, percebi que Daniel estava parado na porta da cozinha, me observando. Com quem você estava falando? Olhei para ele, meu filho, o menino que eu tinha criado, o homem que agora tentava me roubar. Com meu advogado. Ele ficou pálido. Por quê? Você sabe por quê? Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê, Daniel? Como você falsificou uma procuração e tentou acessar minhas contas bancárias? Ele deu um passo para trás, surpreso. Como você... Quem te contou? O gerente do banco, que, diferente de você, ainda tem um pingo de honestidade. Mãe, não foi assim. Eu só queria... Só queria o quê? Roubar de mim? Tomar o que é meu? Não é roubo. Eu sou seu filho. Esse dinheiro vai ser meu de qualquer jeito quando você morrer. As palavras saíram da boca dele antes que ele pudesse pensar. E no momento em que ele percebeu o que tinha dito, o arrependimento tomou conta do rosto dele. Mas era tarde demais. Quando eu morrer, repeti, minha voz perigosamente calma. Então é isso. Você está com tanta pressa de ter o dinheiro que não pode esperar eu morrer naturalmente? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você disse. Lorena apareceu atrás dele, os braços cruzados. Para de ser dramática, sogra. Todo mundo sabe que você vai deixar tudo pro Daniel quando partir. A gente só está tentando facilitar as coisas enquanto você ainda está aqui. Facilitar falsificando documentos? Cometendo crimes? Que crime? A gente só fez uma procuração. Uma procuração que eu não assinei. Isso se chama falsificação, Lorena, e dá cadeia. Ela deu uma risada nervosa. Ninguém vai pra cadeia, para de exagerar. Vamos ver o que a polícia acha. O sorriso morreu no rosto dela. Polícia? É, polícia. Porque tentativa de fraude bancária é crime. E eu vou fazer um boletim de ocorrência. Daniel entrou em pânico. Mãe, não, por favor. Eu tenho um emprego, uma reputação. Se você for na polícia, vai arruinar minha vida. Eu não estou arruinando nada. Vocês estão fazendo isso sozinhos. Mãe, por favor, a gente pode resolver isso em família. Família? Eu quase gargalhei. Você me expulsou da ceia de Natal, tentou me roubar, falsificou documentos e agora quer falar de família? Foi tudo erro. A gente errou, mas a gente pode consertar. Pode, começando por assumir as consequências. Peguei minha bolsa e minhas chaves. Onde você vai? Lorena perguntou, a voz alta e estridente. Resolver o que vocês criaram. Saí de casa com os dois me seguindo, gritando, pedindo para eu esperar, para conversar. Mas eu não parei. Entrei no carro e dirigi até o banco. Você já teve que denunciar alguém que você ama? Já teve que escolher entre proteger a si mesmo ou proteger quem te machuca? É uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar. Mas eu sabia que se eu não fizesse isso agora, eles iam continuar, iam intensificar, e um dia iam conseguir. No banco, o Roberto me recebeu com uma expressão preocupada. Ele me levou para uma sala privada onde o Dr. Augusto já estava esperando. Dona Helena, vou mostrar para a senhora o documento que seu filho apresentou. Ele colocou um papel na minha frente. Era uma procuração, com minha suposta assinatura no final. Mas eu sabia, no momento em que olhei, que aquela não era a minha letra. Essa não é minha assinatura. A senhora tem certeza? Peguei uma caneta e assinei meu nome numa folha em branco ao lado. A diferença era gritante. A assinatura falsa era hesitante, insegura, com traços errados. É falsificação, Dr. Augusto confirmou, comparando as duas. Claramente.
Roberto balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Isso é muito grave mesmo. Eu sei, e preciso fazer um boletim de ocorrência. A gente vai fornecer toda a documentação necessária. Cópias, registros de tentativa de acesso, tudo. Passei as próximas 2 horas no banco, documentando tudo. Cada tentativa de acesso, cada pergunta que Daniel tinha feito, cada informação que ele tinha tentado obter. Depois fomos direto para a delegacia. Fazer aquele boletim de ocorrência foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Sentar ali, numa cadeira desconfortável, numa sala fria, e dizer para um policial que meu próprio filho tinha tentado me roubar. A senhora quer que a gente intime ele para prestar depoimento? O delegado perguntou. Olhei para o doutor Augusto. Ele assentiu levemente. Sim. E a esposa dele? Ela estava envolvida? Estava. Mas não tenho provas diretas contra ela ainda. Entendo. Vamos começar pelo seu filho, então. Quando saí da delegacia já era final de tarde. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Cores bonitas para um dia tão feio. Você fez a coisa certa, doutor. Augusto disse, colocando a mão no meu ombro. Não parece certo. Eu sei, mas você se protegeu. E isso é o que importa. Dirigi de volta para casa em silêncio. Quando cheguei, Daniel estava sentado na sala esperando. Ele se levantou assim que me viu. Mãe, você foi na polícia? Fui. Como você pôde? Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe, a mulher que você tentou roubar. Lorena desceu as escadas correndo. Você está louca, completamente louca, denunciar o próprio filho. Ele cometeu um crime. Não foi crime, foi um mal-entendido. Falsificar documento é crime, Lorena. E vocês dois vão ter que responder por isso. Daniel começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, desesperado. Eu vou perder meu emprego. Vou ter ficha criminal. Minha vida vai acabar. Devia ter pensado nisso antes. Você é minha mãe. Você devia me proteger. Eu estou te protegendo de você mesmo. Porque se eu não fizer isso agora, você vai continuar nesse caminho e vai acabar muito pior. Isso não é proteção, é vingança. Não, vingança seria fazer algo para te destruir. Isso é consequência. E consequências existem para ensinar. Lorena deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender disso. Eu vou fazer sua vida um inferno. Mais do que vocês já fizeram, difícil. Ela avançou em minha direção, mas Daniel a segurou. Lorena, para! Solta de mim! Mas ele não soltou. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, Daniel fez algo certo. Ele impediu Lorena de me atacar. A gente precisa ir, ele disse, a voz cansada. A gente precisa sair daqui. Ótimo, eu disse. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para sair da minha casa. O quê? Daniel me olhou em choque. Vocês ouviram? Meio-dia de amanhã. Peguem suas coisas e saiam. Você está nos expulsando? Estou. E se não saírem por bem, eu faço uma ordem de despejo. Mãe, a gente não tem para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de tentar me roubar. Lorena soltou uma gargalhada histérica. Você é uma velha amargurada, sozinha. Ninguém te ama. Talvez. Mas sou uma velha amargurada que ainda é dona da própria vida. E isso é mais do que você vai conseguir quando eu terminar com você. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Ouvi eles discutindo lá embaixo, gritando, quebrando coisas. Mas eu não desci. Apenas sentei na poltrona e esperei. Eventualmente o silêncio voltou. E quando olhei pela janela, vi Daniel colocando malas no porta-malas do carro. Eles estavam indo embora. Naquela mesma noite. Parte de mim queria descer, pedir para ele ficar, dizer que a gente podia conversar. Mas a parte mais forte, a parte que tinha finalmente acordado depois de anos adormecida, sabia que isso era necessário.
Vi o carro saindo pela rua e desaparecendo na noite. E pela primeira vez em meses, eu respirei aliviada. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente quieta. Quieta, mas não vazia. Porque pela primeira vez, aquele silêncio era meu. Não era imposto por ninguém. Não era resultado de manipulação ou conflito. Era paz. Eu acordava quando queria, comia o que tinha vontade, assistia meus programas favoritos, cuidava do jardim, lia meus livros, vivia. E foi durante esses dias de paz que eu comecei a descobrir coisas. Coisas que Daniel e Lorena tinham deixado para trás na pressa de sair. Estava limpando o quarto onde eles ficavam quando encontrei uma caixa embaixo da cama. Uma caixa de sapatos velha, cheia de documentos. Sentei na cama e comecei a olhar. E o que vi me deixou gelada. Havia cópias de extratos bancários. Meus extratos. De contas que eu nem sabia que eles tinham conhecimento. Havia anotações sobre propriedades, valores, datas. Havia até um rascunho de testamento falso, com minha suposta assinatura, deixando tudo para Daniel imediatamente. Eles tinham planejado isso há meses, talvez anos. Não foi impulso. Não foi erro. Foi um plano deliberado, cuidadoso, detalhado. E quanto mais eu olhava aqueles papéis, mais eu entendia a profundidade da traição. Havia também conversas impressas, mensagens entre Lorena e Dona Glória, entre Lorena e Daniel, planejando cada passo. Decidindo quando seria o melhor momento para me fazer assinar a procuração. Discutindo o que fazer se eu me recusasse. Uma mensagem de Lorena para a mãe me chamou especial atenção. Ela não vai durar muito. A mulher tem 68 anos, vive sozinha desde que o marido morreu. Uma hora ela vai ficar doente, ou senil, e aí a gente faz ela assinar tudo. Se ela resistir, a gente entra com interdição. Interdição. Eles queriam me declarar incapaz. Minha própria família estava planejando me tirar minha autonomia, minha dignidade, minha vida. Peguei aquela caixa e desci direto para a cozinha. Liguei para o Dr. Augusto. Encontrei provas, muitas provas. Que tipo de provas? Documentos falsos, mensagens, planos detalhados. Eles estavam planejando me declarar incapaz. Silêncio chocado do outro lado. Helena, isso é muito grave. Eu sei, o que eu faço? Guarda tudo, não mexe em nada. Vou buscar essa caixa hoje mesmo e vamos adicionar ao processo. Tem processo? Depois do boletim de ocorrência, sim. E com essas provas, o caso deles ficou muito pior. Quando o doutor Augusto chegou para buscar a caixa, ele passou quase 1 hora revisando cada documento, cada mensagem, cada anotação. Isso aqui é ouro, Helena. É a prova definitiva de que houve premeditação, de que foi um plano organizado. E agora? Agora a gente espera. A polícia vai intimar o Daniel. Ele vai ter que explicar isso tudo. E dependendo do que ele disser, a Lorena e os pais dela também vão ser chamados. E se ele mentir? Se ele negar? Com essas provas, impossível. Está tudo aqui, preto no branco. Ele saiu levando a caixa. E eu fiquei ali, na minha sala vazia, pensando em como tudo tinha mudado tão rápido. Há 3 semanas atrás, eu tinha uma família. Ou pelo menos achava que tinha. Agora eu tinha uma casa vazia, um processo criminal e a certeza de que as pessoas que eu amava nunca me amaram de volta. Mas sabe o que mais? Eu também tinha minha dignidade de volta, minha autonomia, meu poder. E isso valia mais do que qualquer falsa harmonia familiar. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando para as estrelas. O ar estava fresco, a noite estava linda. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Porque sim, eu tinha perdido meu filho. Tinha perdido a ilusão de uma família unida. Mas tinha ganhado algo muito mais valioso. Eu mesma. E ninguém ia tirar isso de mim nunca mais. 3 dias depois, Daniel me ligou.
pela primeira vez desde que tinha saído de casa. Mãe, Daniel? Eu recebi uma intimação da polícia. Eu sei. Mãe, por favor, retira isso. Retira a queixa. Eu vou devolver tudo. Vou me desculpar. Vou fazer o que você quiser. Não é sobre o que eu quero, Daniel. É sobre o que você fez. Eu sei que eu errei, mas por favor, não me deixa ir para a cadeia. Você não vai para a cadeia por uma primeira tentativa de fraude. Provavelmente vai pegar pena alternativa, serviço comunitário. Mas vai ficar na minha ficha. Vai arruinar minha vida. Você arruinou sua própria vida quando decidiu me trair. Mãe, não! Daniel! Dessa vez não! Você precisa aprender que ações têm consequências. E eu não vou mais te salvar das consequências das suas escolhas. Você está me abandonando? A pergunta me atingiu no fundo do coração. Por que não? Eu não estava abandonando ele. Eu estava deixando ele crescer. Finalmente. Não estou te abandonando. Estou te amando do jeito que você precisa ser amado agora. Com limites, com consequências, com verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento. A Lorena me deixou. Ele finalmente disse, a voz embargada. Não me surpreendi nem um pouco. Quando? Ontem. Disse que não ia ficar com um homem que pode ter ficha criminal. Que não era isso que ela tinha assinado. E o que você esperava, Daniel? Que ela ficasse por amor? Eu achei que ela me amava. Eu sei. E sinto muito que você tenha descoberto da forma dolorosa. Ouvi ele soluçar do outro lado da linha, e meu coração se partiu, porque por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu filho, e mães não param de amar. Apenas aprendem a amar de longe quando é necessário. Mãe, eu estraguei tudo. Estraguei, mas ainda dá tempo de consertar. Como? Assumindo responsabilidade, falando a verdade, pedindo desculpas de verdade. Não porque quer que eu retire a queixa, mas porque você realmente se arrepende. Eu me arrependo. Então prova isso, com ações, não com palavras. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos, porque aquela conversa tinha sido um início, não de reconciliação, mas de verdade. E verdade era a única base onde algo real podia ser construído. Uma semana depois daquela ligação de Daniel, a vida começou a seguir um ritmo diferente. Não era paz completa, mas era um tipo de calma que eu não sentia há anos. A calma de quem finalmente parou de lutar contra correntes invisíveis e decidiu nadar na própria direção. Eu acordava cedo, como sempre fiz. Mas agora, quando descia para a cozinha, não havia tensão no ar. Não havia olhares de julgamento. Não havia conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Era só eu, meu café, meu silêncio. E pela primeira vez, aquele silêncio não me assustava. Passei aqueles dias organizando a casa, limpando os cantos que tinham sido negligenciados, doando roupas velhas, reorganizando os armários. Era como se eu estivesse purificando o espaço, tirando toda a energia pesada que tinha se acumulado ali. E no processo, eu estava me purificando também. Foi durante essa limpeza que encontrei mais coisas. Pequenas coisas que Daniel e Lorena tinham deixado para trás, na pressa de partir. Um caderno de anotações de Lorena, escondido dentro de uma gaveta no quarto de hóspedes. Quando abri e comecei a ler, meu estômago embrulhou. Havia listas detalhadas de todos os meus bens. A casa principal, a casa de praia que Maurício e eu tínhamos comprado há 20 anos. O apartamento no centro que eu alugava. As ações, os investimentos, cada propriedade, cada conta, cada centavo tinha sido catalogado. E ao lado de cada item havia anotações. Vender imediatamente, transferir para a conta conjunta, liquidar e investir no negócio do Francisco. Eles já tinham dividido tudo. Já tinham planejado o que fazer com cada pedaço da minha vida, antes mesmo de eu estar morta. Sentei na cama, segurando aquele caderno, sentindo uma mistura de tristeza e raiva.
tristeza porque meu filho tinha participado disso. Raiva porque eles tinham sido tão meticulosos, tão frios, tão calculistas. Liguei para o doutor Augusto de novo. Encontrei mais provas. O que agora? Um caderno com todos os meus bens listados. E o que eles planejavam fazer com cada um? Helena, isso só piora a situação deles. Cada nova evidência torna o caso mais sólido. Eu sei, mas Augusto, até onde isso vai? Até onde você quiser que vá. Você tem poder aqui. Você decide. Eu sabia que tinha poder, mas também sabia que com poder vinha responsabilidade e decisões difíceis. O que você acha que eu devo fazer? Honestamente, acho que você já fez o mais difícil. Você se protegeu. Você expôs a verdade. Agora você precisa decidir se quer justiça legal ou se quer dar a eles uma chance de se redimir. E se eles não merecem uma chance? Talvez não mereçam, mas você merece paz. E às vezes paz não vem de punição, vem de fechamento. Fiquei pensando naquelas palavras por dias. Fechamento. O que seria fechamento para mim? Era ver Daniel na cadeia? Era destruir Lorena e a família dela completamente? Era recuperar cada centavo que eles tinham tentado tirar de mim? Ou era algo mais profundo? Algo que tinha a ver não com eles, mas comigo? Enquanto eu refletia sobre isso, as coisas do lado deles começaram a desmoronar rapidamente. Daniel foi chamado para depor na delegacia. O doutor Augusto me contou que ele tinha confessado tudo. A procuração falsa. O plano de acessar minhas contas. A participação de Lorena. Ele jogou toda a responsabilidade nela, dizendo que tinha sido manipulado, que não tinha pensado direito, que se arrependia profundamente. Típico do Daniel. Sempre culpando os outros pelas próprias escolhas. Lorena também foi intimada. Mas ao contrário de Daniel, ela não confessou nada. Negou tudo. Disse que não sabia de nada, que Daniel tinha agido sozinho, que ela era vítima tanto quanto eu. Mentirosa até o fim. Os pais dela, Dona Glória e Francisco, foram convocados como testemunhas. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Francisco, sob pressão, acabou revelando que eles sabiam do plano desde o início, que tinham, inclusive, sugerido algumas estratégias, que esperavam receber uma parte do dinheiro quando tudo desse certo. Dona Glória tentou negar, mas os depoimentos de Francisco e Daniel a contradisseram. O castelo de mentiras estava desmoronando. E eu observava tudo de longe, com uma sensação estranha de desconexão. Como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa, em outra vida. Você já teve a sensação de estar assistindo sua própria história de fora? Como se você fosse espectadora da própria vida? Era assim que eu me sentia. 2 semanas depois do boletim de ocorrência, recebi uma visita inesperada. Era Daniel. Ele apareceu na porta da minha casa no meio da tarde, com uma aparência terrível, olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Mãe, posso entrar? Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele, mas outra parte, a parte que ainda era mãe, não conseguiu fazer isso. Pode. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse em uma casa estranha. E de certa forma era, porque aquela casa não era mais o lugar onde ele tinha crescido. Era o lugar de onde ele tinha sido expulso. Você quer café? Perguntei. Sim, obrigado. Preparei 2 cafés em silêncio. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tínhamos tomado tantos cafés da manhã ao longo dos anos. Mas agora havia um abismo entre nós. Eu vim me desculpar, ele começou, olhando para a xícara em vez de para mim. De verdade dessa vez. Tá. Eu sei que desculpas não consertam nada. Sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu precisava te dizer pessoalmente que eu sinto muito, muito mesmo. Daniel, você já disse isso antes. E no dia seguinte, continuou fazendo as mesmas coisas.
Eu sei, mas dessa vez é diferente. Por quê? Porque você foi pego? Porque a Lorena te deixou? Porque você está com medo das consequências? Ele finalmente me olhou nos olhos e vi lágrimas ali. Porque eu perdi você. E só agora eu entendi o que isso significa. As palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava, porque havia verdade nelas. Uma verdade crua, dolorosa, real. Você não me perdeu, Daniel. Você me afastou. Você escolheu ela em vez de mim. Você escolheu dinheiro em vez de família. Você escolheu mentiras em vez de verdade. Eu sei. E eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Vai. Ele respirou fundo, limpando as lágrimas. A Lorena, ela me procurou ontem. Meu corpo inteiro ficou tenso. E ela quer voltar. Disse que foi tudo mal entendido, que ela me ama, que a gente pode recomeçar. E você? Vai aceitar? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Há 2 semanas atrás, eu teria aceitado na hora, porque eu achava que amava ela, que precisava dela. E agora? Agora eu sei que eu não amava ela. Eu era viciado na ideia dela, na forma como ela me fazia sentir importante, poderoso. Mas era tudo ilusão. Olhei para meu filho, realmente olhei, e vi pela primeira vez em anos um homem adulto. Não o menino que eu criava, não o fantoche que Lorena manipulava. Um homem enfrentando suas próprias escolhas. E o que você disse para ela? Disse não. Senti algo se mover dentro do meu peito. Algo como esperança. Pequena, frágil, mas ali. Por quê? Porque eu finalmente entendi que ela nunca me amou e que eu preciso parar de buscar amor em pessoas que só querem me usar. E o que você vai fazer agora? Ele deu um sorriso triste. Vou assumir as consequências. Vou fazer o que for necessário legalmente. E depois vou tentar reconstruir minha vida. Longe dela. Longe dessa situação toda. Isso é crescimento, Daniel. É tarde demais? A pergunta ficou no ar entre nós. Tarde demais para quê? Para a gente, para a nossa relação. Respirei fundo, buscando dentro de mim a resposta honesta. Não sei, mas sei que não vai ser como era antes, nunca vai ser. Eu sei e eu aceito isso. Você machucou profundamente, Daniel, muito profundamente, e vai levar tempo para isso cicatrizar, se é que vai cicatrizar. Eu entendo, e não estou pedindo perdão imediato, só estou pedindo uma chance. No futuro, quando você estiver pronta, se você estiver pronta. Olhei para ele e vi sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, vi sinceridade real. Vamos ver, um dia de cada vez. Ele assentiu, terminando o café. Mãe, obrigado por me receber. Eu ainda sou sua mãe, Daniel. Isso não mudou. O que mudou foi que agora eu tenho limites. E você vai ter que respeitá-los. Vou, eu prometo. Depois que ele saiu, fiquei sentada naquela cozinha por um longo tempo, processando tudo. Havia uma parte de mim que ainda estava machucada, que ainda não confiava, que ainda tinha medo. Mas havia outra parte, pequena mas crescente, que via esperança, que via a possibilidade de algo novo nascer das cinzas do que tinha sido destruído. Não reconciliação, não ainda, talvez nunca do jeito antigo, mas algo novo, algo mais honesto, algo construído em bases reais, não em ilusões. Nos dias seguintes, as coisas continuaram acontecendo. Lorena foi indiciada por participação em tentativa de fraude. Dona Glória e Francisco foram indiciados como coautores. Daniel, por ter confessado e colaborado com as investigações, recebeu uma pena mais leve, prestação de serviços comunitários e multa. Não era cadeia. Mas eram consequências. E pela primeira vez, ele estava enfrentando-as de frente. Dr. Augusto me ligou alguns dias depois, com uma proposta. Helena, a defesa da Lorena entrou em contato.
Eles querem fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ela se compromete a nunca mais se aproximar de você ou do Daniel. Assina documentos renunciando qualquer direito sobre qualquer bem seu, presente ou futuro. E em troca, você retira a queixa. E se eu não retirar? Ela vai a julgamento e com as provas que temos vai ser condenada. Pode pegar de 2 a 5 anos. Fiquei em silêncio pensando. O que você acha que eu devo fazer? Acho que você já ganhou, Helena. Você se protegeu. Você expôs a verdade. Você recuperou sua dignidade. O que vem agora é escolha sua. Você quer vingança ou quer paz? Vingança ou paz? As palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Eu tinha o poder de destruir Lorena completamente, de fazer ela pagar por cada humilhação, cada mentira, cada tentativa de me roubar. Mas o que isso ia me trazer? Satisfação momentânea? Talvez. Paz duradoura? Improvável, porque paz não vem de destruir o inimigo. Paz vem de não precisar mais lutar. Tomei minha decisão. Aceito o acordo. Mas com uma condição adicional. Qual? Ela tem que se desculpar, pessoalmente, olhando nos meus olhos. E tem que ser sincero. Se eu sentir que é falso, o acordo cai. Vou comunicar à defesa. Uma semana depois, Lorena apareceu na minha casa, acompanhada do advogado dela que ficou esperando no carro. Ela estava diferente, sem maquiagem, sem as roupas caras, sem o ar de superioridade. Parecia menor, mais frágil, mais humana. Helena, ela disse a voz baixa. Lorena, eu vim me desculpar. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, claramente desconfortável. Eu fui cruel com você. Manipulei seu filho. Tentei roubar o que era seu. E fiz tudo isso sem nenhum remorso porque eu só pensava em mim. Olhei para ela, procurando sinais de falsidade. Mas o que vi foi cansaço, derrota. E talvez, apenas talvez, um pouquinho de remorso real. Por quê? Perguntei. Por que você fez isso? Ela olhou para as próprias mãos. Porque eu cresci sem nada. Meus pais sempre lutando para sobreviver. E quando conheci o Daniel, vi uma chance de ter tudo que eu sempre quis. Casa bonita, dinheiro, segurança. E eu me convenci de que eu merecia isso, de que era justo. E agora? Agora eu sei que não era. Que eu não tinha o direito de tirar de você o que você construiu. Que eu fui terrível. Houve verdade naquelas palavras. Não mudava o que ela tinha feito, mas havia verdade. Você vai aceitar o acordo? Perguntei. Sim, vou assinar tudo. Vou me afastar. Você nunca mais vai ver minha cara. E o Daniel? Ela deu um sorriso amargo. O Daniel me bloqueou, não quer mais falar comigo. E eu não culpo ele. Você destruiu o que vocês tinham. Eu sei. Eu destruí tudo. Ficamos em silêncio por um momento. Eu aceito suas desculpas. Eu finalmente disse. Não porque você merece, mas porque eu o mereço seguir em frente. Ela assentiu, olhos marejados. Obrigada. E Lorena, aprende com isso, antes de tentar destruir outra pessoa. Ela saiu. E quando a porta fechou atrás dela, eu senti algo soltar dentro do meu peito. Não era perdão completo. Não era esquecimento. Era fechamento. E fechamento era exatamente o que eu precisava. Naquela noite, sentei na varanda com um copo de vinho, olhando para o jardim iluminado. As luzes de Natal que eu tinha colocado sozinha ainda estavam lá, brilhando suavemente. E pela primeira vez desde aquela ceia de Natal terrível, eu sorri. Porque eu tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido. Não da forma que eu esperava, não sem dor, não sem perdas, mas eu tinha recuperado a coisa mais importante, eu mesma. E isso, no final das contas, valia mais do que qualquer coisa. Um mês depois do acordo com Lorena, a vida tinha encontrado um ritmo que eu nunca imaginei possível. Não era a vida que eu tinha antes. Não era a família que eu sonhava ter.
mas era real, era honesta, e pela primeira vez em muito tempo era minha. As manhãs continuavam sendo minhas. Acordava com o sol entrando pela janela do quarto, o cheiro de café fresco que eu mesma preparava, o silêncio da casa que agora era conforto, não solidão. Você sabe qual a diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha? Eu aprendi. E a diferença é enorme. Daniel me ligava uma vez por semana, conversas curtas, respeitosas. Ele me contava sobre o trabalho, sobre a terapia que tinha começado a fazer, sobre como estava aprendendo a viver sozinho pela primeira vez na vida. Eu ouvia. Não com o coração de mãe que perdoa tudo cegamente, mas com o coração de uma mulher que entende que crescimento dói. E que, às vezes, a maior demonstração de amor é deixar alguém enfrentar as próprias dores. Mãe, eu queria te perguntar uma coisa, ele disse numa dessas ligações. Pode perguntar. Você vai fazer alguma coisa no Natal esse ano? A pergunta me pegou desprevenada, porque o Natal estava chegando de novo e pela primeira vez eu não sentia aperto no peito ao pensar naquela data. Não sei ainda por quê. Porque eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Sei que o que aconteceu no ano passado foi horrível. Mas eu queria te ver, nem que seja por algumas horas. Fiquei em silêncio processando o pedido. Daniel, eu não sei se estou pronta para isso. Eu entendo, mas mãe, eu queria te mostrar que eu mudei, que estou mudando. E queria fazer isso no mesmo dia em que eu mais te machuquei, como uma forma de, não sei, de recomeçar. Havia sinceridade na voz dele, uma vulnerabilidade que eu não ouvia há anos. Deixa eu pensar. Eu te dou uma resposta na semana que vem. Tudo bem, obrigado por considerar. Depois que desliguei, fiquei sentada na poltrona por um longo tempo, olhando para o jardim lá fora. O Natal. A data que tinha se tornado sinônimo de humilhação, traição, dor. Mas também era a data em que tudo tinha começado a mudar. O dia em que eu tinha decidido, finalmente, me colocar em primeiro lugar. Será que eu estava pronta para transformar aquela data em algo novo? Conversei com o Dr. Augusto sobre isso alguns dias depois. O que você acha que eu devo fazer? Ele me olhou por cima dos óculos com aquele jeito paternal que tinha. Helena, você já passou pela parte mais difícil. Você se protegeu, se libertou. Agora a pergunta é, o que você quer para o futuro? Eu não sei. Não? Ou você tem medo de saber? A pergunta me atingiu fundo. Talvez eu tenha medo de me decepcionar de novo, de confiar e ser traída outra vez. Isso é compreensível, mas vou te perguntar uma coisa. Você acha que o Daniel de hoje é o mesmo Daniel de um ano atrás? Pensei por um momento. Não, ele mudou. Eu vejo isso. Então talvez a pergunta não seja se você confia nele completamente. Talvez seja se você está disposta a dar a ele a chance de continuar mudando, com limites, com cuidado, mas com possibilidade. E se ele me decepcionar de novo? Aí você vai saber que fez tudo o que podia e vai poder seguir em frente sem arrependimentos. Por que, Helena? O que você mais vai se arrepender no futuro? De ter dado uma chance ou de ter fechado a porta completamente? Saí daquele escritório com muito em que pensar. E naquela noite, sozinha na cama, olhando para o retrato de Maurício na mesinha de cabeceira, eu tomei minha decisão. Maurício, sussurrei para a foto. Espero que você esteja orgulhoso de mim. Porque eu finalmente aprendi a me defender. Mas também aprendi que perdoar não é fraqueza. É a coisa mais forte que a gente pode fazer. Liguei para Daniel no dia seguinte. Pode vir no Natal, mas só você. E com condições. Que condições? A gente almoça juntos, aqui em casa. Você me ajuda a preparar a comida. E a gente passa o dia conversando. De verdade. Sem mentiras. Sem fingimento. Só nós dois tentando reconstruir o que foi quebrado. Ouvi a voz dele falhar do outro lado da linha.
Mãe, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não me agradeça ainda. Isso não significa que está tudo bem. Significa que eu estou disposta a tentar. Eu sei. E eu vou provar que mereço essa chance. Vamos ver. As semanas que antecederam o Natal foram diferentes das do ano anterior. Não havia aquela correria louca de preparativos. Não havia listas enormes de compras. Não havia pressão para impressionar ninguém. Era só eu, preparando uma refeição simples para 2 pessoas, com a esperança de que algo novo pudesse nascer. Comprei os ingredientes com calma. Escolhi pratos que Maurício amava, que Daniel amava quando era criança. Comida de verdade, comida feita com amor, mas também com limites. Na véspera de Natal, enquanto organizava a casa, recebi uma ligação inesperada. Era Lorena. Hesitei antes de atender, mas a curiosidade falou mais alto. Alô? Helena, é a Lorena. Eu sei. O que você quer? Eu não vou tomar muito do seu tempo. Só queria te dizer uma coisa. Pode falar. Eu assinei todos os papéis do acordo. Está tudo resolvido. E eu vou cumprir o que prometi. Você nunca mais vai ter notícias minhas. Tá bom. Mas antes de sumir completamente, eu queria te dizer... Obrigada. Fiquei surpresa. Obrigada por quê? Por ter me parado. Por ter me mostrado que eu estava no caminho errado. Eu sei que parece estranho, mas... Você me fez um favor. Eu não fiz isso por você, Lorena. Eu sei. Mas mesmo assim mudou minha vida. Eu consegui um emprego, um trabalho de verdade. E pela primeira vez, estou ganhando meu próprio dinheiro. Estou vivendo da minha própria força. Houve orgulho na voz dela. Um orgulho genuíno. Que bom, de verdade. E Helena, sinto muito por tudo. Eu sei que já pedi desculpas, mas eu queria que você soubesse que eu penso nisso todo dia. E que eu nunca vou esquecer o que eu fiz. Espero que não. Porque a gente precisa carregar nossas escolhas. É isso que nos faz crescer. Eu sei. Feliz Natal, Helena. Feliz Natal, Lorena. Desliguei o telefone com um sentimento estranho. Não era felicidade. Não era perdão completo. Mas era algo parecido com esperança. Esperança de que até mesmo pessoas que nos machucam profundamente podem mudar. Podem crescer. E se elas podem, então há esperança para todos nós. No dia de Natal, acordei com o coração batendo forte. Preparei o café da manhã e depois comecei a cozinhar. Não apressada, não ansiosa, apenas presente. Cada batata descascada, cada tempero medido, cada panela no fogo era um ato de amor. Não para impressionar, mas para nutrir. Daniel chegou às 11 da manhã. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido, tinha cortado o cabelo. E havia algo diferente no olhar dele, algo mais maduro. Oi, mãe. Oi, filho. Ficamos ali parados por um momento, medindo a distância entre nós. Não apenas a física, mas a emocional. Então, lentamente, eu abri os braços. E ele veio. Como um menino pequeno, ele veio e me abraçou. E naquele abraço eu senti tudo. A dor, a mágoa, o arrependimento. Mas também senti algo novo, algo parecido com esperança. Entra, eu disse soltando-o. Tem muito trabalho na cozinha? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. Vamos lá. Passamos as próximas horas cozinhando juntos. Ele descascando legumes, eu temperando a carne, conversando sobre coisas simples. O tempo, o trabalho, os vizinhos. E aos poucos, a conversa foi ficando mais profunda. Mãe, eu comecei a fazer terapia. Você me contou. Mas o que eu não te contei é o quanto tem sido difícil olhar para mim mesmo de verdade, ver o quanto eu fui fraco, o quanto eu deixei outras pessoas controlarem minha vida. E o que você aprendeu? Ele parou de picar as cenouras e me olhou. Que eu passei a vida inteira tentando agradar todo mundo. Você, o papai, a Lorena. E no processo,
Eu nunca aprendi quem eu era de verdade. E agora, você sabe? Estou aprendendo. É um processo. Mas pela primeira vez, estou descobrindo quem eu sou quando não estou tentando ser o que os outros querem. E quem você é? Ele pensou por um momento. Ainda estou descobrindo, mas sei que sou alguém que cometeu erros terríveis e que está tentando consertá-los. Isso já é um começo. Quando a comida ficou pronta, sentamos à mesa. A mesma mesa onde 1 ano atrás eu tinha sido expulsa. Mas agora era diferente. Agora éramos só nós dois. Sem plateia, sem fingimento, sem máscaras. Mãe, eu queria fazer um brinde, Daniel disse, levantando o copo de suco. Pode fazer. Ao recomeço, a verdade. E a mulher mais forte que eu conheço, que me ensinou, mesmo sem querer, que dignidade vale mais do que qualquer coisa. Levantei meu copo e brindamos. E naquele momento, algo dentro de mim finalmente se curou. Não completamente. Cicatrizes não desaparecem, mas começou a cicatrizar. Depois do almoço, sentamos na varanda. O mesmo lugar onde, meses atrás, tínhamos tido conversas tensas e dolorosas. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoou. A pergunta que eu sabia que viria. Daniel, perdão não é algo que acontece de uma vez, é um processo. Eu te perdoei por algumas coisas. Outras ainda estão doendo. E talvez sempre doam um pouco. Eu entendo. Mas o que eu posso te dizer é que eu escolhi não deixar o que você fez definir o resto da minha vida. Ou o resto da sua. Eu escolhi seguir em frente. E isso, para mim, é perdão suficiente. Ele assentiu, os olhos marejados. Obrigado por me dar essa chance. Obrigado você por ter crescido o suficiente para merecê-la. Ficamos ali conversando até o sol começar a se pôr. Conversas reais, honestas, sem evitar os assuntos difíceis. Ele me contou sobre como tinha descoberto tarde demais que Lorena nunca o tinha amado. Como tinha se sentido usado, manipulado, burro. Eu ouvi sem julgamento, porque eu entendia. Todos nós somos manipulados em algum momento da vida. Todos nós confiamos na pessoa errada. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou continuar trabalhando, continuar na terapia e vou tentar ser uma pessoa melhor. Não pela Lorena, não por você, mas por mim. Esse é o caminho certo. Quando o sol se pôs completamente, Daniel se preparou para ir embora. Obrigado pelo dia de hoje, mãe. Foi especial. Foi sim. A gente pode fazer isso de novo? Não precisa ser logo, mas um dia? Pode, um dia de cada vez. Ele me abraçou de novo na porta. E dessa vez, o abraço foi mais leve. Menos carregado de culpa, mais cheio de esperança. Te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Depois que ele saiu, voltei para dentro da casa. Limpei a cozinha devagar, guardei as sobras, lavei a louça. E quando terminei, sentei na poltrona da sala e olhei ao redor. Aquela casa tinha visto tanta coisa. Tanta alegria quando Maurício era vivo. Tanta dor no ano passado. E agora estava vendo recomeço. Não um recomeço perfeito. Não uma reconciliação completa. Mas algo real. Algo possível. Peguei meu telefone e fiz algo que não fazia há muito tempo. Tirei uma foto de mim mesma. Ali, naquela sala, com aquela casa que era minha, com aquela vida que eu tinha reconstruído. E olhando para aquela foto, eu vi algo que não via há anos. Eu vi Helena. Não a mãe de alguém. Não a esposa de alguém. Não a vítima de ninguém. Apenas Helena. Uma mulher de 68 anos que tinha sobrevivido a traições, humilhações, perdas. E que tinha saído mais forte do outro lado. Sabe o que eu aprendi ao longo dessa jornada? Aprendi que amor de mãe não significa aceitar tudo. Significa amar com limites, com verdade, com respeito próprio. Aprendi que família não é quem compartilha sangue.
é quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. Aprendi que dinheiro atrai pessoas, mas caráter afasta as erradas e mantém as certas. Aprendi que envelhecer não é perder poder, é ganhar sabedoria. É entender que você não precisa mais provar nada para ninguém. E aprendi que a coisa mais importante que você pode fazer por você mesmo é se proteger, colocar limites, dizer não. E não se sentir culpado por isso. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja sendo desrespeitado por quem deveria te amar. Talvez esteja aceitando migalhas quando merece o banquete inteiro. E se esse for o caso, eu quero te dizer uma coisa. Você merece mais. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece ser tratado com amor de verdade, não com manipulação disfarçada de afeto. E nunca, nunca é tarde demais para recomeçar, para colocar limites, para dizer não, para se proteger. Eu fiz isso aos 68 anos, depois de uma vida inteira sendo boa, sendo generosa, sendo a mãe perfeita. E se eu conseguir, você também consegue. Porque força não vem de quanto você aguenta. Força vem de saber quando parar de aguentar. Olhei para o retrato de Maurício na estante. Consegui, amor, sussurrei. Protegi o que a gente construiu. Protegi a mim mesma. E quem sabe um dia consigo até reconstruir uma família de verdade com o nosso filho. E pela primeira vez, desde que ele tinha partido, senti que ele estava orgulhoso de mim. Porque eu não tinha apenas sobrevivido, eu tinha vencido. Naquele Natal, 1 ano depois da pior noite da minha vida, eu entendi algo fundamental. Às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa não está nas mesas cheias, nas festas luxuosas, nas famílias grandes. Está na paz que você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Está no respeito que você tem por si mesmo. Está na certeza de que você viveu com dignidade, mesmo quando isso custou caro. E eu tinha tudo isso agora. Então, sim, eu tinha perdido um Natal. Tinha perdido a ilusão de uma família perfeita. Tinha perdido a ingenuidade de achar que amor incondicional significava aceitar tudo. Mas tinha ganhado muito mais. Tinha ganhado a mim mesma de volta. E essa era a melhor vitória de todas. Se você está passando por algo parecido, se alguém está te desrespeitando, te humilhando, te usando, eu te peço, não espere tanto quanto eu esperei. Coloque limites agora. Proteja-se agora. Valorize-se agora. Porque a vida é muito curta para ser vivida de joelhos. E você, assim como eu, merece viver em pé. Com dignidade, com respeito, com amor próprio. E se você fez isso, se você se protegeu, se você disse não quando precisava, eu quero que você saiba, eu estou orgulhosa de você. Porque sei o quanto é difícil, sei o quanto dói, sei o quanto a culpa pesa, mas sei também o quanto vale a pena. Então respira fundo, levanta a cabeça e continua. Porque você é mais forte do que imagina. E sua história, assim como a minha, ainda está sendo escrita. E os melhores capítulos podem estar só começando. Se essa história tocou seu coração, deixa um comentário contando. Você já passou por algo parecido? Como você lidou? Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação agora. E se você quer continuar acompanhando histórias de superação, força e recomeço, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todos os dias tem uma nova história aqui. Obrigada por ter me acompanhado até o fim. De coração, obrigada. Um abraço forte e até a próxima.